Esteja sempre com você a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos começando mais um Devocional VP, o Devocional Vida Plena, que tem o único e exclusivo objetivo apresentar o nosso Senhor Jesus Cristo para você e que você, de fato, consiga alcançar a vida plena, pois ela só existe em Cristo Jesus. Na semana passada, no nosso último vídeo, nós falamos sobre a cosmovisão e sobre a importância de termos um encontro com Cristo e mudar a nossa percepção de vida, a nossa percepção de mundo e, consequentemente, transformação de mente, comportamento, alcançando um resultado diferente. E hoje nós vamos aprofundar em um próximo passo que seria o posicionamento. Nós temos falado muito sobre se tornar, pois essa é a maior função do Evangelho, é que você se torne uma nova pessoa, se torne uma nova criatura. E com isso nós vamos meditar na carta de Paulo aos Gálatas, onde Paulo ele traz, né, um posicionamento diferente aos Gálatas. E aqui, antes da gente iniciar, retomando, nós já falamos sobre nível de consciência, né, sobre o filho pródigo de cair em si, falamos sobre a identidade de ser filho, falamos sobre a confiança de esperar no Senhor, né, onde está a sua confiança, onde você espera, onde está o seu alicerce. Acabamos de falar sobre a cosmovisão, enxergar através do Espírito Santo. E hoje nós vamos falar sobre posicionamento, comportamento e pensamento de filho, viver como filho. Então, o objetivo de hoje é explicar de forma simples e prática o que a Bíblia ela chama de maturidade de filho e como sair da imaturidade até viver como um filho maduro. Então, aqui, depois da mudança da cosmovisão, você vai começar agora a ser maduro na fé, se posicionar como filho. E nós vamos usar, né, três palavras do grego para que o Novo Testamento descreve sobre esses estágios de crescimento, que é nétios, que é o bebê, teknon e ruios. Teknon, filho, mas ainda imaturo, e ruios, filho maduro, pronto para herdar a presença do Pai. Vamos lá para a palavra. Gálatas 3, versículo 21. É então a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Se tivesse existido uma lei que pudesse vivificar em verdade, a justiça teria vindo pela lei. Mas a Escritura concluiu tudo sobre o pecado, para que a promessa pela fé de Jesus Cristo possa ser dada aos que creem. Porém, antes que viesse a fé, éramos mantidos sobre a lei, encerrados para a fé que havia de se revelar posteriormente. De modo que a lei foi o nosso tutor para trazer-nos a Cristo, a fim de que pudéssemos ser justificados pela fé. Mas, depois que veio a fé, já não dependemos de um pedagogo, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Já não há judeu nem grego, não há também escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois a semente de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Agora que o herdeiro, enquanto criança, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está sobre tutores e administradores até o tempo determinado por seu pai.
Assim também nós, quando éramos crianças, estávamos escravizados pelo rudimento do mundo. Mas quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para redimir os que estavam sobre a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos de Deus, porque vós sois filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos vossos corações, para que clame Abba Pai. Portanto, já não é servo, mas filho. Se és filho, então também és herdeiro de Deus por meio de Cristo Jesus. Hoje, nós entendemos aqui a importância de estarmos em Cristo, né? De sermos um somente em Cristo. E aí, quando a gente vai ler lá em Romanos 8, fala-se que, o próprio Paulo fala que recebemos o espírito de adoção, não vivemos mais com medo da escravidão, mas clamamos Abba Pai. Efésios 4 fala: Deus quer que não sejamos mais crianças levadas por qualquer vento de doutrina. 1 Coríntios 2:12. Recebemos o Espírito de Deus para conhecer o que Ele já nos deu, que é graça, não mérito. E hoje nós entendemos que a Bíblia ela escreve filhos em estágios diferentes em Cristo, em posições de filhos, né, que é dado pela graça, que somos colocados como herdeiro, mas a consciência e o comportamento de filho cresce através da palavra. E qual que é o contexto que Paulo ele traz para nós? Quando Paulo fala sobre tutela, ele quer dizer que, né, um filho menor, ele, mesmo como herdeiro, ele tinha que ter um tutor, um curador. E o que que a gente quer dizer sobre isso? Que quando o filho era menor, nada diferia do escravo. Ele tinha todo o reino para ele, né? As coisas do pai, ele tinha toda a herança, mas como ele era menor, né? Era um filho, um bebê, ele não podia dominar sobre, né? Tomar conta. Ele tinha então um tutor. E aí, só então, até a maioridade, que ele passava a ser representado para lidar com a herança. Então, é o crescimento. Então, a partir do momento que ele crescia em maturidade, em responsabilidade, ele conseguia gerenciar essa herança. Então, Paulo aqui ele usa essa imagem antes de Cristo, que Israel precisava de um tutor, que Israel antes de Jesus chegar, ele precisava de uma lei, ele precisava como se fosse um tutor que precisava tomar conta, precisava de um direcionamento, porque sozinhos eles não conseguiam seguir. E aí vem Cristo, e Paulo mostra que eles são adotados e receberam o Espírito, né, que confirma essa filiação. E aí, lá na época onde Paulo ele fala aos romanos, é muito importante sobre a questão da adoção, porque antigamente se o pai tivesse um filho, ele poderia recusar esse filho, abandonar esse filho, mas se ele adotasse o filho, ele nunca poderia abandonar esse filho, ou deserdar esse filho, ou não querer cuidar desse filho. Então, por isso que Paulo ele usa lá em Romanos, a qual recebemos o espírito de adoção. Ele quer dizer que Deus nunca nos abandona porque foi uma escolha. O filho natural, o pai não tem escolha. Pode ter sido uma gravidez indesejada, né? Uma gravidez que ele não planejou. Então ele tinha o direito de não querer esse filho. Mas a adoção era totalmente diferente. Ele desejou, ele quis. Então por isso que Paulo fala
a qual clamamos Abba Pai, né? Pai, Paizinho. E aqui nós entendemos que muitos eles já creram em Cristo Jesus, só que ainda pensam, agem e sentem como menores, com medo, culpa, barganha, comparação e religiosidade. Então, o plano de Deus é para que nós tornemos filhos maduros, para que nós tenhamos o caráter de Cristo e que possamos servir sem cessar porque nós servimos do Espírito. E foi o que nós falamos na semana passada, que quem vive pela carne, quem começa pela carne, cansa, porque a carne ela é fraca. Então a carne ela quer para você, só que o Espírito ele quer para o reino. E aqui nós vamos entender onde Paulo ele fala dos três tipos de filho com os três estágios diferentes. Então, o primeiro estágio de filho é o néfios, que é o bebê. Então, aqui, né, a gente usa uma imagem simples, né, como um bebê no colo. E qual que é essa marca desse bebê? Insegurança, insegurança e dependência total. Aqui, qual que é a voz interior típica desse bebê, desse néfios? Deus me ama mesmo. Então aqui tem muita insegurança. Não entende se Deus ama ou não. E quais são os riscos de pensar e de viver como néfios? Aqui tem muito medo, inconstância e carência. Nesse estágio tem muito medo de não ser amado, de não ser aceito. E aqui como que Deus trata nesse estágio os néfios? Cuidado e leite espiritual. E Paulo, lá aos Coríntios, ele fala: eu queria te dar alimento sólido, mas eu não consigo, porque vocês não estão prontos para isso. E o teknon, que é o imaturo, ele não é um bebê, mas ele está no estágio de imaturo. Então, é uma criança aprendendo os limites. Aqui na fé, qual que é a marca interior do teknon? Oscila entre graça e mérito. Então ele não sabe se ele foi salvo pela graça ou se ele é salvo pelas obras. Então aqui tem essa oscilação, se ele entende que a graça é merecida, se ele tem que fazer pela graça. E aqui, qual que é a voz interior que ele ouve? Deus me ama quando acerto. No Néfios, que ele tem aquela dúvida, será que Deus me ama mesmo? No estágio de Tequinon, que também é filho, a voz interior que passa é Deus me ama só quando eu acerto. Então, ele trabalha pela obra, trabalha pela graça. Então, quais são os riscos aqui? Comparação, se compara demais, muita culpa, carrega muita culpa e barganha. Aqui eu acho que é um risco muito grande de barganhar, porque a pessoa ela não faz de coração as coisas, ela simplesmente ela quer barganhar as coisas. Ah, então tá, se eu fizer isso, Deus vai me entregar isso. Então, esse estágio de filho que fica barganhando. E aqui, como é que Deus trata esse estágio? Disciplina amorosa e ensino. Aqui, o filho ele é disciplinado e vai subindo em termos de ensino para se tornar ruios, que o ruios já é o filho maduro. O filho maduro é aquele filho que representa o pai. Lembra que nós falamos anteriormente sobre o filho, néfios, novo, não diferenciar nada do escravo, porque ele tem toda a herança, mas ele não tem a capacidade de gerenciar. Então, para ele não faz diferença. Ele era tratado até como escravo, por exemplo, que não tinha, ele tinha o direito,
mas não podia usufruir. Mas quando ele sobe esse estágio e se torna ruios, ele representa o Pai. Aqui nós estamos no estágio da imagem e semelhança de Deus, nessa maturidade espiritual, que é o crescer, é o passar e é se tornar, onde a marca interior, né, que tem nessa fase do ruios é segurança, saber quem é, nível de identidade, saber quem a pessoa é em Deus, obediência. Aqui ela não obedece por medo, mas ela obedece por temor e por responsabilidade e alegria em servir. E a voz interior aqui é simplesmente Abba Pai, porque ele sabe quem é o Pai. Aqui ele clama, Paizinho. Então, os riscos aqui é um orgulho, né, sutil, é o vigiar, para não cair em tentação ou para não desviar. Então, aqui Deus trata como envio, responsabilidade e herança. Aqui, quando o filho se torna ruios, ele é enviado a pregar o evangelho. Ele é enviado a ter uma responsabilidade sobre o irmão. Ele é enviado a convidar, a partilhar, a ensinar, a se tornar responsável pelos néfios, que seria os menores para se tornar. É onde é que acontece com Paulo. Paulo ele se converte, tem a presença com Deus, e ele vai crescendo em graça até ser enviado. E aqui a gente entende que em Cristo você é filho. Só que o Espírito trabalha para formar Cristo em você até a maturidade. Então, o início é você recebe o Espírito a qual clamamos Abba Pai. E o Espírito de Deus vai trabalhando em você nesse processo para que você alcance a maturidade. E quando a gente entende sobre a lei e a graça, a diferença, como nós falamos, né, que a lei era um tutor do povo de Israel, só que agora em Cristo nós somos salvos pela graça. E a graça é imerecida. Então, qual que é a base? Quando você está pela lei e você tem um tutor, a base é mérito. Eu faço para Deus me amar. Então, Deus só me ama se eu faço, é sobre fazer e não sobre ser. Só que na graça do Espírito, a diferença de mérito para dom. Sou amado, por isso obedeço. Então, eu entendo quem eu sou em Cristo e é por isso que eu obedeço, é por isso que eu tenho temor. Qualquer emoção que existe aqui na lei, medo e culpa. Na graça, paz e segurança. Pois eu sei que sou amado, por isso eu obedeço, por isso eu faço. Então, qual que é o sentimento que gera paz? Que eu sei que eu tenho um pai que olha por mim, e segurança, pois eu sei que eu estou no caminho. E qual que é a motivação aqui na lei? Evitar castigo. Então, a obediência aqui na lei, quando existe, ou as ações na lei, é para evitar o castigo de Deus. Só que na graça, a diferença é qual que é a motivação do estado da graça, né? No setor da graça, responder ao amor. Deus me ama tanto, então esse é meu motivo de querer me tornar uma pessoa melhor, de ser uma pessoa melhor, de me comportar como um verdadeiro cristão. E qual que é o resultado pela lei de tudo isso? Cansaço religioso. Então, quando você está pela lei, você está nesse tutor, você se sente cansado. Lembra que nós já falamos sobre isso? De quem começa pela carne, cansa, porque o motivo é diferente, a emoção é diferente, a base é diferente. Então, por isso que cansa.
Aqui na lei, que começa pela carne, qual que é a base? Eu faço para Deus me amar. Qual que é a emoção? Medo e culpa. Se eu não fizer, Deus não me ama. Qual que é a motivação? Eu faço para evitar um castigo. E com isso eu tenho esse cansaço religioso. Mas do outro lado, pela graça e pelo Espírito, qual que é a base? Sou amado, por isso obedeço. Então essa é a base é o amor. Lembra que nós falamos a carne é fraca, mas o Espírito está pronto? O Espírito está conectado com o Senhor. E aqui a base é é pelo dom da graça. Sou amado. Qual que é a emoção que tem aqui? Paz e segurança. Então, se eu sou amado, eu sou seguro e tenho paz. E qual que é a motivação? Responder ao amor. E o que que seria essa resposta ao amor? Cuidar do próximo, pregar o evangelho, se tornar uma nova criatura, levar esse dom, essa presença para as pessoas. E qual que é o resultado? Força renovada, que nós já falamos sobre Isaías 40. Aqui a força é renovada porque você está sempre no espírito, então não tem cansaço. A motivação sempre será responder ao amor. E a carne é o espírito, olha a diferença, que seria o combustível da vida cristã. Primeiro, no começo do dia, carne, eu no centro, rede social, correria, ansiedade. Quando eu começo pela carne, eu sou o centro. As minhas vontades é que mandam. Então, eu procuro a rede social, eu busco só correria e estou ansioso pelas coisas do mundo. Mas quando eu tenho Cristo no centro e vivo pelo Espírito, o que que acontece? Palavra, eu busco a palavra, eu busco a oração e busco a gratidão de estar vivo, de ter vida, de ter saúde. Então, a forma de começar, o combustível do dia também é diferente. Quais são as decisões quando eu tenho decisões pela carne, né? Então, sempre quando eu começo ou pela carne ou pelo espírito, pela carne, quais são as minhas decisões? Impulso, não reflito para decidir, para pensar, para agir. Comparação, então, se eu começo pelas redes sociais, meu impulso é totalmente diferente e eu tenho uma comparação com as pessoas das redes sociais, que é uma vida fake, e autoproteção. Não quero ir para o mundo, essa comparação, ela me inibe. Mas quando eu estou pelo Espírito, quais são as minhas decisões, as bases das minhas decisões? Princípio. Quais são os princípios bíblicos? Qual é a minha fonte de consulta? Segundo, conselho, onde eu pego os meus conselhos através da palavra e através da fé. Então, até as decisões são diferentes. Serviço. Quais são os serviços pela carne? Para mim, quando eu estou na carne, os serviços são para mim, que é aplausos, controle, é o que eu desejo, é o que eu gosto. Mas quando eu estou pelo Espírito, tudo que eu faço, meu serviço todo é para o reino, pois tem amor e tem propósito. Então, é totalmente diferente quando você é maduro e vive pelo Espírito. E quais são os frutos que eu tenho de viver pela carne e pelo Espírito? Os frutos da carne: cansaço e murmuração. Por quê? Eu vou pelas redes sociais, as minhas decisões são pautadas em impulso, em comparação. Os meus serviços são só para mim. O que que isso acarreta? Cansaço e murmuração. Diferentemente daqueles que começam pelo Espírito, que eles começam pela palavra, pela oração, pela gratidão. E decisões são pautadas e baseadas em princípios e fé. Serviço é para o reino. Então, quando eu trabalho para o reino, não existe esse cansaço. Quando eu trabalho para o reino,
é diferente, porque o meu amor e meu propósito é para o reino. Então, o meu espírito está forte. E o que vem dessas ações? Qual que é o fruto? O fruto é descanso e perseverança. Então, quando eu faço pelo Senhor, eu descanso no Senhor. Então, a chave aqui é essa. Quem começa pelo Espírito não se cansa, porque o Espírito é a fonte. Isaías 40 e Mateus 4. Quem começa pela carne se esgota, pois trabalha para si. E nesse momento, nós entendemos dos exemplos que nós já falamos aqui de Jesus, onde Jesus, que ele ilumina esse tema. No deserto, Jesus, ele tem essa identidade segura. Olha só, Jesus, ele se comporta como ruios, ele comporta como um filho maduro, porque ele está no deserto, ele tem aquela segurança, pois ele ouve, eis aí o meu filho amado. Então, identidade segura, a confiança no Pai, e a resposta é aonde? Está escrito. Lembra que nós falamos sobre isso? Que as decisões são pautadas pelo princípio, conselho e fé. Então, quando Jesus ele passa pelo processo no deserto, quais são as decisões dele? Não é pela carne, impulso, comparação. A decisão de Jesus ali é pela palavra, pelo princípio, pelo conselho da fé. E ele responde como está escrito. Então ele vence as três necessidades, que é, na verdade, as três tentações, que é a necessidade, presunção da glória, que é a necessidade, presunção e glória no espírito e não na carne. Qual que é a lição? Quem começa pelo Espírito não se cansa. Resiste e não se cansa. E Paulo em Damasco, ele entende que quando ele encontra com Jesus, ele tem os olhos abertos, mas a mente cega. Então, ele enxergava só as coisas da carne, mas não enxergava as coisas do reino. E Deus, ele fecha os seus olhos para abrir a sua mente espiritual. Ele fecha os olhos, ele anula a carne para que o espírito pudesse sobressair. E a partir daí a gente entende que essa verdadeira mudança, ele fala isso em Romanos 12:2. Não se amolde ao padrão desse mundo, mas renovei-vos pela transformação da tua mente. Então, para você sair do estágio de néfios, é filho, bebê, tem que comer papinha, tarrulhos, maduro, fortalecido, sabendo quem que você é em Cristo, é preciso pelo processo de dentro para fora. Novos pensamentos que geram novos sentimentos, que geram novos comportamentos. E aí a gente entende lá em Lucas sobre o filho pródigo. O filho pródigo, ele volta para casa, identidade, mas ele precisa crescer. O filho pródigo, ele volta como néfios para se tornar ruios. E enquanto ele estava lá, ele nem sabia que era filho. Olha que legal. Ele teve que sair, pegar a herança, gastar tudo. E aqui a gente entende que quando ele pega a herança, ele não tinha maturidade nenhuma. Ele era tratado até como a diferença de escravo e servo e filho não tinha nenhuma. Porque ele pega a herança e gasta com tudo, sem responsabilidade nenhuma. Só que ele volta e ele volta para crescer. Só que o filho mais velho, ele está na casa, só que ele pensa como servo, porque ele trabalha em método e em comparação. E o pai, ele veste o anel sandálias e restaura a identidade, chamando para maturidade. E a partir disso tudo, o que a gente pode fazer, né? Um simples diagnóstico, como eu posso viver tudo isso no meu dia a dia.
Como eu posso me tornar um filho maduro perante o Senhor? Que não tenho medo, que não tenho ansiedade, que eu sei quem que eu sou, como eu estou. Quando eu erro, eu penso, acabou para mim. Ou eu digo, Abba Pai, me ajuda. Qual é o seu comportamento? Quando você tem um erro, você acha que tudo acabou? Ou quando você erra, você sabe que você tem um pai? Meu serviço está me cansando porque eu busco aprovação do mundo ou me renovando porque sirvo por amor? Quando você vai fazer o seu trabalho, as suas coisas, ele te cansa porque você busca aprovação ou ele te renova porque você está servindo com amor e está servindo para o outro. Minhas reações, elas são carnais, impulso, queixa ou espirituais, fé, palavra, paciência. Como eu tenho reagido às situações, pela carne ou pelo espírito? E aqui passar um passo a passo prático e rápido para que a gente possa a cada dia mais desenvolver a nossa fé, o nosso espírito, nos fortalecer. Primeiro passo: confesse a sua posição em Cristo, pois em Cristo você é filho e você tem espírito de adoção. Confesse quem você é em Cristo Jesus. Segundo, comece pelo Espírito. 10 a 15 minutos de palavra e oração antes de telas e tarefas. Troque narrativas. Terceiro, troque narrativas de culpa e medo e substitua por verdades. Verdades de quem você é em Cristo Jesus. 4. Responda com escritura. Como Jesus no deserto, pratique, está escrito. É o que nós acabamos de falar. Qual que é o seu conselheiro? Qual que é a sua base? Qual que é o seu apoio? Então, faça como Jesus. Pegue a palavra e viva pela palavra. 5. Sirva ao reino. Pois se você servir a você mesmo, cansaço, reclamação, murmuração. Um ato concreto de serviço. Amor por semana, né? Sem postar, sem plateia. Faça pelo reino, faça pelo outro. Estava conversando aqui antes de começar. Encaminhe o grupo, encaminhe as mensagens, encaminhe a palavra, encaminhe versículos para o outro, para o reino. Faça a sua parte para o outro, porque tem muitas pessoas que não sabem que são filhos e você precisa falar. Você precisa falar desse amor de Deus. Você precisa levar o que Deus tem feito para você. Você precisa levar essa palavra. Então, cada um de nós tem um momento com Deus, ou tem algum milagre com Deus, algum exemplo com Deus, para que Deus fez em nós para levar para o outro. Então, sirva o reino, levando o reino para outra pessoa. É, exame mensal, onde você reage, né, como Néfios e Tequinon, e como você tem atuado como Ruios. Bebê, Néfios, Tequinon imaturo ou Ruios maduro. E aí precisamos entender a importância de estarmos em Cristo Jesus, pois sem Jesus nada disso é possível. Nos nossos próximos encontros nós vamos aprofundar muito nesse processo sobre se tornar. E é o se tornar que é o nosso ponto-chave, para que você não desista da sua jornada, para que você não desista. Assim como Pedro, quando Jesus foi buscar Pedro na pesca, ele nos busca.
Só que Jesus, ele não viu Pedro pescador, ele viu Pedro, o apóstolo, a pedra, a rocha, que levaria a palavra, assim como com Paulo. Quando Jesus encontra Paulo, ele encontra Paulo fariseu, só que ele enxerga Paulo, o evangelista, o discípulo. E assim somos nós. Jesus, ele não se preocupa com o seu estado atual. Jesus, ele te enxerga antes do ventre da sua mãe. Então, a nossa função aqui é levar a palavra